meados da década de 60, e a Chevrolet resolveu fazer um projeto de frente com os Mustangs que vinham fazendo sucesso lá desde 1964. Então, em 67, surgiu o GM Camaro, um verdadeiro e legítimo muscle car que você vai ver hoje no canal da Mava no YouTube. Pessoal, a gente tem hoje um carro muito especial aqui no canal da Mava. Trata-se do GM Camaro. Essa versão é uma versão mais rara ainda, como nós vamos tratar daqui para frente, que é o Camaro IROC Z28. O que quer dizer o IROC? International Race of Champions. Era uma corrida muito famosa nos Estados Unidos, similar ao que a gente tinha aqui, que nós temos hoje aqui no Stock Car. Durante 12 anos, o Camaro foi utilizado nessa corrida, onde poucos pilotos, a eles era dada a oportunidade de dirigir o mesmo carro, que era então o Camaro com uma suspensão mais ajustada, amortecedores esportivos, suspensão mais baixa, pneus exclusivos, rodas exclusivas. E a esses pilotos era dado o mesmo carro para que eles competissem em igualdade de condições. E o piloto que vencia aquela corrida, então era realmente um piloto de grandes habilidades. E a GM resolveu lá em 1986 apresentar o Camaro dessa corrida, o International Race of Champions Z28, que é a versão esportiva do Camaro, que era, toda vez que você olhar um esportivo americano com a sigla Z, então é a versão esportiva desse carro. Além do carro já ser o Z28, que era o esportivo, esse aqui era o IROC, que era trazido das corridas, das pistas das corridas para o uso urbano. Então, um legítimo muscle car, que a gente chama muscle car americano, esportivo americano, onde você consegue ter um grande torque em baixíssimas rotações, com o acréscimo que nós vamos ver do Supercharger. Essa versão, ele tinha os exclusivos spoilers, né? Spoilers frontais, nós tínhamos também as saias laterais. Torna o veículo mesmo bem ajustado para o uso forte dele, né? Para o uso de corrida. Então você acompanha aqui, vem a sigla, IROC Z, e o Z28 com a exclusiva Tuned Sport Injection, que é a injeção eletrônica, né? Lembrando que aqui no Brasil, nós já falamos um pouco disso, que a injeção eletrônica no Brasil ela chegou somente em 1989 com o Gol GTI, que era um bico só de injeção. Isso aqui são uma injeção multiponto, uma injeção moderna, um veículo extremamente moderno, com design exclusivo, né, de um coupé. O Camaro, essa aqui é a terceira geração que não veio para o Brasil. Lembrando que nessa época a importação ainda era proibida, ela veio ser permitida lá no começo dos anos 90, depois do governo Collor. Então, para você trazer esse carro, um carro importado necessariamente deveria passar por trâmites burocráticos em embaixadas, então era uma importação diplomática. Então esse foi o caminho desse carro entrar no Brasil. Daí porque a terceira geração é muito pouco conhecida, essa versão é rara, não só no Brasil como no próprio Estados Unidos, é uma versão que você vai encontrar muito pouco dela. Ela foi, nesse caso aqui nós temos um coupé, mas também ela foi produzida o conversível Targa. O Targa é aquele teto removível comum dos esportivos do Camaro e também do Corvette, né, os americanos. Ele é um coupé que nós vamos passar para dentro daqui a pouco, com apenas os 2 lugares e um banco extra atrás mesmo, apenas, no máximo uma criança vai ali. Então ele não é aquele 2+2 que a gente costuma falar. Ele é apenas o esportivo mesmo para carregar com muito conforto e esportividade o motorista e o passageiro. Pessoal, aqui a interna do Camaro é uma diversidade de instrumentos e equipamentos que até para hoje em dia nos causam um espanto positivo.
considerando que ele tem um quadro de instrumentos completo, pressão de óleo, temperatura do motor, né, o marcador de combustível e ainda o amperímetro, né, a voltagem da bateria. Um contagiros bem esportivo, né, vai dar a alta rotação lá de 7.000 giros, mas lembrando que isso aqui nós estamos tratando de um V8 por sangue americano, então você consegue ter alto torque em baixas rotações, como nós dissemos antes. Aqui nós temos um câmbio automático, aqui o relógio central com o nome Camaro, né, personalizado pela Quartz, então um quadro completo. Nós temos aqui o básico do conforto que temos hoje em dia, mas que na época, imagina um carro nacional ter vidros elétricos, ar-condicionado, como nós observamos aqui, um exclusivo sistema de som. Nós temos ali a personalização também no painel da sigla, né, Z28, que é o esportivo, e o IROC. Né? Então ele é um IROC Z28, que é aquela versão de corrida. Uma empunhadura muito boa, levando em conta que é uma empunhadura muito parecida com o que trouxe a Puma, né? Guardadas as devidas proporções, mas a posição de dirigir, mesmo de carro de corrida, onde você dirige com a empunhadura com os braços bem esticados ao volante, o volante está aqui, o cluster bem visível, então o volante não atrapalha a visualização pelo motorista dos principais instrumentos aqui no painel. E realmente é um carro de corrida, né? Os bancos aqui que abraçam o motorista dão assim muito mais segurança, um carro com uma tração muito bem ajustada para as pistas. E o volante aqui em couro, né? O volante com uma costura personalizada, manopla do freio de mão, né? Manopla do câmbio. Então até aqui, né? Uma coisa bem esportiva mesmo. Então esse veículo ele vem com um sistema de rádio muito completo, retrovisores elétricos, os bancos do motorista aqui elétricos também, travas elétricas. Então é um carro bem completo, até para os padrões desta década, o que dirá para a década de 80 nessa terceira geração. Pessoal, agora nós temos o mais interessante desse carro, que é o coração dele, né? Quando você abre o capô, você tem um cartão de visitas que é nada mais nada menos do que um Chevy, motor Chevy 305 V8 de 5 litros. E até então, um projeto tipicamente americano, né? V8, 8 cilindros em V. Não há nenhuma novidade aqui, 4 cilindros de um lado do outro, 2 bancadas. Mas quando você observa acima desse conjunto todo, nós temos uma injeção multiponto, túnel de Sport Injection e o compressor. Quando você abre esse capô, você dá de cara com o Supercharger. Então aqui, pessoal, o que o Supercharger faz? É um trabalho muito parecido com os turbocompressores. Primeiro, explicando a diferença de um motor V8 comum para um motor V8 com Supercharger. O motor V8 comum, ele funciona como os demais motores 4 cilindros que nós temos hoje, ainda temos, que é um motor aspirado. Já o turbocompressor e o compressor Supercharger, ele tem a função de captar o ar, pressurizar o ar e empurrar ele para o motor, para a câmara de combustão, fazendo com que seja possível você queimar mais combustível na câmara de combustão, dando maior eficiência para o motor. Então, é um motor V8 que tem muito torque em baixas rotações, com o Supercharger. E a diferença do Supercharger para o turbocompressor é basicamente a polia. O turbocompressor ele funciona com gases do escapamento que serão resfriados e empurrados de volta para dentro do motor. Já o Supercharger não. Ele tem uma polia que funciona direto com essa polia que vai dar no virabrequim. Então quando você dá a partida do motor, o Supercharger já entra junto. Então ele tem um trabalho diferente do motor turbinado, em razão de que o motor turbinado ele demora um pouco para uma rotação ainda um pouco maior para poder você conseguir o torque máximo. E já o Supercharger não.
você deu a partida, o motor já está girando junto com o Supercharger. É um sistema diferente, os dois sistemas são muito bons, mas o Supercharger ele tem uma manutenção, um tempo de vida mais curto em razão de que ele entra já junto com o funcionamento do motor, como eu expliquei, como eu falei há pouco. Mas é um sistema que dá muito mais potência ao motor, dá muito mais eficiência ao motor, em razão dele conseguir resfriar essas moléculas, essas partículas de ar, com uma forma de que o motor V8 comum não conseguiria fazer, né? Você vê aqui esse conjunto, né? Então esse compressor mesmo um compressor mesmo bem útil, bem operacional, típico de um muscle car americano, né? O americano ele não se importa muito com a questão do consumo, né? É um carro que vai consumir muito mais combustível, vai ter uma perda de eficiência maior, até porque é impossível você converter o desempenho desse calor todo na combustão, mas ele é um carro que, sem se preocupar com essa questão da eficiência com relação ao desperdício de energia, ele é um carro que vai te entregar uma potência ímpar, uma potência única. Então, você tem aqui uma exclusividade de projeto do IROC diferenciada. Realmente você não vai encontrar isso em outro veículo. Fechei? Fechei. Yes! Pessoal, estamos aqui com o dono dessa máquina, é o Andrei Filho. Andrei Filho, conta pra gente, primeiro, você tem quantos anos? 22 anos. Então, pessoal, é uma prova de que carro antigo não é apenas uma pessoa de gente antiga, né? É uma paixão que passa de geração para geração. Andrei Filho, conta pra gente como é que é a sua história da sua família com esse carro. Bom, esse carro, na verdade, ele veio pra gente já tem uns 10 anos atrás, né? Meu pai comprou lá em São Paulo, numa exposição que teve lá. Trouxe aqui para São Luís, certo? E o carro passou um ano rodando aqui apenas e foi para São Paulo fazer um processo de restauro lá no Galpão Z28, né? Na qual ele ficou 4 anos lá, fez todo o processo de revitalização de pintura, processo interno, mas tudo no padrão 100% original. Fora isso, a única coisa que foi incrementada foi realmente uma questão no motor, né? Que foi colocado um Supercharge, mas estruturalmente o carro é todo original. Realmente um exemplar muito bem feito, né? As rodas exclusivas, né? Os pneus que nem nós encontramos mais para fabricar. Isso. Então você levou essa paixão que veio do seu pai e continuou ela, né? Você tem esse carro ele já foi rodando para Bacabal, não é verdade? Isso, já foi rodando. Bacabal é uma cidade no interior do Maranhão, fica aí em torno de 250 quilômetros. Esse carro voltou sem problema nenhum, não é isso? Inclusive recebeu uma premiação lá, né, do carro mais votado, do mais bonito do evento. Né? Nós vamos mostrar daqui a pouco essa premiação, vamos mostrar aqui o troféu que ele recebeu. Então é um exemplar exclusivo, né? Você pretende também levar isso, a paixão desse carro para o resto da tua vida, não é isso? Com certeza, pretendo manter. Esse aqui é patrimônio da família, não é isso? Isso, justamente, já virou patrimônio da família. Então, pessoal, é isso aí. O Andrei Filho, parabéns pelo exemplar. Muito obrigado. Pessoal, é isso aí. O vídeo de hoje do canal da Mava trouxe esse exemplar exclusivo. Não deixando de pedir que você deixe o seu like, compartilhe, curta, ative o sininho das notificações e inscreva-se no nosso canal, tá bem? Até a próxima. Um abraço, pessoal.